Três cavalos da cabeceira aqui, sem dúvida, os três cavalos que desde o início chamaram a atenção. O cavalo de primeiro foi, sem sombra de dúvida, o cavalo que teve o melhor gesto do campeonato. Quanto mais ele andou, mais ele terminou, até mais reunido do que começou. Então, sem sombra de dúvida, foi o destaque do campeonato. Segundo e terceiro, também uma boa disputa, cada um começando, o terceiro começando melhor, o Castanho passando um pouquinho na mão, mas no final terminou com perna superior, engajamento, estabilidade, reunião melhor, sendo uma montada aí dos três cavalos aí excepcionais. Então, se a gente observa sempre a montada, que é um item decisivo, mas nesses três cavalos aí a gente está no mesmo patamar. Então, o gesto tem que valer, sem sombra de dúvida, e é exatamente a linha do julgamento, buscando a coordenação e a dinâmica. E aí o quarto cavalo divide o grupo. Então, nós temos aqui uma segmentação pelo diagrama exatamente no quarto cavalo. Fica fácil a gente definir isso aí. O cavalo de quinto, sexto e o sétimo, todos eles já pecando um pouco nessa parte do gesto. Então, quando a gente começa a crescer pelos outros itens, mesmo que o diagrama aqui tenha uma certa semelhança, aí o sétimo cavalo, observa os senhores, do sétimo cavalo, o cavalo que está com muita dificuldade de apoio na embocadura, o tempo todo reagindo em relação ao bocado. Então, com isso, descoordena o movimento, a perna fica atrasada. Observem que ele está com dificuldade de engajar o posterior, pois ele está sem apoio em relação à embocadura. Então, o cavalo à frente mais apoiado, mais reunido, trabalho da perna mais dentro da massa e está distribuindo melhor os apoios. E quando a gente monta, também exatamente tem uma ampla vantagem do cavalo à frente, exatamente pela item adestramento. Então, o cavalo de sétimo lugar é um cavalo que tem até virtudes, mas hoje, em função dessa atitude dele, ele comprometeu muito hoje a regularidade, o ritmo da apresentação. Pode parar o sétimo, muito obrigado. O tordilho de quinto, quando comparado ao sexto, aí, sem dúvida, a gente já começa uma crescente pelo movimento. Observe o cavalo à frente mais reunido, perna mais articulada, posterior mais dentro da massa, estilo mais nobre do cavalo que ficou à frente. Mesmo que todos dois poderiam ter uma reunião um pouquinho melhor, o cavalo de quinto, quando reúne um pouquinho, ele lateraliza mais. O cavalo de sexto já descoordena muito o movimento também na marcha mais reunida, mas então a atitude, o estilo, o trabalho da perna, a reunião como um todo, nos fez aí optar por essa classificação. Pode parar o sexto? Muito obrigado. O quarto em relação ao quinto, bom, aqui já tem diferença, a meu ver, no diagrama. Observe que o cavalo da quinta colocação, às vezes a gente observa o movimento dele é bom, ele é bem articulado, é um cavalo que tem qualidades articulares, mas hoje ele está pecando. Então, quando você tira a pressão dele, ele já vai um pouquinho mais para lateral. O cavalo à frente não, está mais dissociado, está mais equilibrado, levou vantagem na rédea livre, mostrando essa distribuição de seus apoios. Então, tem diagrama melhor, tem coordenação melhor, temperamento de cela superior, está mais leve em relação ao bocado da embocadura, reunindo com mais facilidade. Então, ganhou no gesto pelo diagrama, ganhou no cômodo, no estilo não tem uma diferença significativa. Então, só os dois primeiros itens aí já são suficientes para a nossa definição. Pode parar o quinto? Muito obrigado. 3 e 4, bom, aí já vai uma crescente pela atitude. Quando a gente começa a avaliar esses 4 cavalos aqui, nós temos os 3 cavalos com uma junção da atitude melhor, sustentam por si próprio seu conjunto de frente. O quarto cavalo já trabalha um pouquinho mais paralelo, observe a atitude dele como é um pouquinho mais paralela. Então o preto tem mais altivez. Os dois pecando um pouco no trabalho da perna. O preto no final começou até com a perna melhor, o cavalo da terceira colocação, mas no final também deixou bastante a desejar na flexão e na articulação posterior. Agora, em contrapartida, grande vantagem na atitude. Observe como que ele sustenta melhor o seu conjunto de frente, tem reunião melhor, tem altivez do seu conjunto de frente melhor, tem vigor do movimento como um todo melhor, e isso, sem dúvida, está embutido no estilo, aonde é a vantagem. A montada, muito semelhante. O cavalo de 4 também agrada muito a montada, muito macio, com muita qualidade na dissociação. Agora, perdeu exatamente nessa atitude. O terceiro você monta, enxerga o cavalo por cima, na altivez, com isso dá mais equilíbrio, dá mais harmonia e, sem sombra de dúvida, dá mais estilo em relação ao quarto cavalo. Pode parar o quarto? Muito obrigado. 2 e 3, bom, aí volta a dizer, disputa do campeonato nessa classificação. Por quê? O que ocorreu foi exatamente, no começo, o cavalo da terceira colocação, a meu ver, estava na frente do Castanho, até o meio da prova, porque o Castanho começou um pouquinho mais exagerado na mão.
e o cavalo da terceira colocação começou com a perna bem melhor. Mas no final da prova, o Pedro travou a perna. Observe que ele começou a arrastar, o posterior dele não teve articulação e flexão no final. E com isso, o que comprometeu? A estabilidade da garupa. Se o animal perde o movimento, ele tem que compensar com o eixo corpóreo. Então é só observar ele por trás, e aí foi a grande diferença do cavalo castanho. Então, perna melhor, articulação melhor, manteve o equilíbrio do trem posterior melhor, então perdeu um pouquinho na mão, ganhou na perna. A perna é o motor, é a progressão, e aí a gente desempata na estabilidade. É só observar o preto por trás, como que ele começou a oscilar a garupa. Montada, os dois muito próximos, estilo, os dois muito próximos, então a definição foi na perna, na articulação e na estabilidade da garupa ao final da prova. Pode parar o terceiro também, muito bom cavalo, pena que perdeu o trabalho da perna um pouquinho. E o primeiro, aí quando a gente fala de gesto, sem dúvida foi a referência. Por quê? Porque ele tem a perna do segundo cavalo, agora, e a mão mais discreta, a mão próxima do terceiro. Então ele é a média do segundo com o terceiro colocado. Então, mais harmônico, foi um cavalo que quanto mais andou também mais cresceu na prova, reuniu, mais habilidoso na troca do apoio. Cavalo de segundo, quando você tenta alongar um pouquinho mais, a mão sobe. O primeiro não, você pode alongar, pode alinhar, a mão é discreta, não sobe, movimento mais coordenado. Então, sem dúvida nenhuma, o melhor gesto do campeonato, a melhor coordenação. Então observe como que abriu os dois cavalos, o segundo não tem o recurso, a mão excede, o joelho levanta mais, isso é o que a gente fala, coordenação do movimento. Então o primeiro cavalo mais coordenado, com a harmonia do movimento melhor, montada os dois cavalos excepcionais, o estilo, mesmo que o segundo cavalo seja um pouquinho mais reunido na frente, mas isso aí é um detalhe. Hoje o estilo é o quarto item da nossa avaliação. O primeiro é o gesto, então o gesto tem que ser soberano em relação ao estilo, e sem dúvida nenhuma o primeiro cavalo com as melhores virtudes de marcha, de gesto, e somando, sem dúvida, excepcional montada do segundo cavalo. Pode parar, parabéns aí, proprietários e apresentadores.